Olá, minha amiga, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui no Alma em Evolução, você encontra reflexões profundas sobre espiritualidade, vida após a morte e os grandes mistérios da existência, sempre com base em estudos sérios e comprometidos com a luz do conhecimento espiritual. Nosso objetivo é trazer esses ensinamentos de forma clara, respeitosa e acessível a todos, principalmente a você que já passou por muita coisa nessa vida e sabe o valor de uma palavra de consolo, de uma explicação que faça sentido para o coração e para a razão. Se você está chegando agora, aproveite para se inscrever no canal. Isso é muito importante para que a nossa mensagem continue alcançando mais pessoas. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Assim, você sempre será avisado quando um novo vídeo for publicado. Deixe também o seu like, porque isso ajuda muito a espalhar o nosso conteúdo para outras pessoas que buscam as mesmas respostas. E por favor, compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Em tempos tão difíceis, uma mensagem de esperança pode ser o alívio de que alguém está precisando agora mesmo. E mais uma coisa, queremos muito saber o que você gostaria de ver por aqui. Escreva nos comentários temas que você gostaria que a gente abordasse. Sua participação é fundamental para que o canal continue crescendo e ajudando cada vez mais corações a encontrar sentido, paz e renovação. Agora vamos ao tema de hoje, um assunto que desperta muita curiosidade, dúvidas e até certo medo, o umbral. Afinal de contas, o que é o umbral? Será que é real? É uma invenção simbólica, um mito assustador ou algo mais profundo que merece ser compreendido com calma e clareza? Vamos refletir juntos. O que é o umbral? Quem já leu livros ou assistiu filmes e séries com base na espiritualidade já deve ter se deparado com o termo umbral. Muitas vezes descrito como um lugar escuro, de sofrimento e tormento, o umbral se popularizou no imaginário espiritualista, como uma espécie de purgatório, onde almas em desequilíbrio permanecem por algum tempo após a morte. Mas será que essa descrição corresponde à realidade espiritual, segundo os estudos sérios da espiritualidade? Será que o umbral é um local físico, uma região espiritual delimitada, uma criação mental de consciências em desequilíbrio, ou talvez uma metáfora para os estados interiores de sofrimento? Neste vídeo, vamos mergulhar nesse tema de forma cuidadosa, profunda e ao mesmo tempo acessível. Vamos entender de onde surgiu a ideia do umbral, o que os estudos espiritualistas nos dizem sobre ele, se realmente existe uma região chamada umbral, quem vai para lá e por quê, e principalmente, como evitar se sintonizar com essas zonas de dor e desarmonia. Fique com a gente até o final. Este vídeo pode mudar para sempre a forma como você enxerga o pós-vida e, mais importante, como você vive o agora. Vamos começar? O que significa a palavra umbral? A palavra umbral vem do espanhol e significa soleira da porta, ou seja, a entrada para algum lugar. No contexto espiritual, essa imagem é bastante simbólica. O umbral seria como a entrada para os mundos espirituais mais densos, aqueles que ainda estão muito próximos da Terra. Mas atenção, a ideia de umbral não é propriamente doutrinária no sentido mais rígido do termo. Não encontramos essa expressão exata em algumas das primeiras obras fundamentais do Espiritismo. No entanto, o conceito que ela representa, ou seja, zonas espirituais inferiores, onde permanecem espíritos em desequilíbrio moral ou emocional, aparece, sim, de maneira clara e recorrente nas observações e estudos sérios dos pesquisadores e médiuns que lidaram com o mundo espiritual. Quando dizemos que o umbral é uma soleira, estamos dizendo que ele não é um fim, mas uma transição. É uma etapa, um estado, uma fase que pode ser dolorosa, mas que tem função educativa, de despertamento, de purificação. Portanto, mais do que um local geográfico ou uma punição, o umbral representa uma frequência vibratória onde se encontram aqueles que ainda não conseguiram se desligar completamente das paixões, dos vícios, dos apegos materiais, do egoísmo, do orgulho e da rebeldia contra as leis divinas. O umbral é real ou simbólico? Essa pergunta é fundamental. Muitos se perguntam se o umbral existe como um lugar físico no plano espiritual ou se seria apenas uma imagem simbólica para representar estados de sofrimento. Os relatos obtidos por médiuns sérios e por pesquisadores da alma apontam para a existência de zonas espirituais
densas, perceptíveis por espíritos e por médiuns em transe. Nessas zonas, o ambiente é pesado, escuro, muitas vezes semelhante ao que conhecemos como regiões desoladas, abandonadas ou até mesmo sombrias da Terra. Mas veja bem, isso não significa que o umbral seja um lugar como um bairro ou uma cidade no plano físico. Na verdade, trata-se de uma realidade vibratória, criada e sustentada pelas mentes dos espíritos que ali habitam. É como se fosse uma realidade mental coletiva, plasmada, mantida e até alimentada pelas ideias, sentimentos e vibrações dos seus habitantes. Gabriel Delany nos ensina que o pensamento, no plano espiritual, tem poder de criação objetiva. O que pensamos, sentimos, desejamos, tudo isso toma forma. O umbral, nesse sentido, seria a materialização do sofrimento interior de milhões de almas, criando um ambiente compatível com esse estado interior. Portanto, o umbral é, sim, real, mas não como um lugar feito de tijolos ou cimento. É real como vibração, como consequência, como expressão da consciência coletiva. E é simbólico ao mesmo tempo, porque também representa aquilo que carregamos dentro de nós. Um espírito em culpa, revolta ou ódio, mesmo estando sozinho, já cria o seu próprio umbral interior. Quem vai para o umbral e por quê? Essa é uma das perguntas que mais causam medo e confusão. Antes de qualquer coisa, é importante entender que ninguém é enviado ao umbral por castigo divino. O universo é regido por leis justas e amorosas. O que ocorre é que, ao desencarnar, o espírito atrai-se automaticamente para regiões compatíveis com seu estado vibratório. Assim como na Terra buscamos lugares e ambientes com os quais temos afinidade, no plano espiritual acontece o mesmo. Um espírito que viveu com egoísmo, ódio, ganância, ou que cultivou vícios, desrespeito ao próximo ou desvalorização da própria vida, tende a se ligar a esferas espirituais, onde essas mesmas vibrações predominam. Ernesto Bozão, ao estudar casos de manifestações espirituais espontâneas, notou que os espíritos em sofrimento muitas vezes relatam estar presos em regiões escuras, confusas, repletas de angústia. Não é um inferno eterno, mas sim uma etapa de transição e reflexão. Mas atenção, não se trata de uma sentença irreversível. O umbral é transitório. Muitos espíritos, ao despertarem para a realidade, ao se arrependerem sinceramente e desejarem mudar, são ajudados por entidades superiores que os resgatam. Além disso, é preciso dizer que nem todo sofrimento espiritual é umbral, e nem todo erro leva a umbral. Tudo depende da intenção, da consciência, do arrependimento e da trajetória de cada alma. Portanto, a resposta mais sincera é: vai para o umbral quem, ao desencarnar, se sintoniza com aquelas regiões, não por julgamento, mas por afinidade vibratória. O umbral segundo os relatos mediúnicos e observações científicas. Ao longo dos anos, diversos médiuns sérios, sob estudo e acompanhamento de pesquisadores cuidadosos, descreveram realidades espirituais compatíveis com o que chamamos de umbral. Hermínio de Miranda, por exemplo, ressalta a importância de analisar os relatos mediúnicos com discernimento, separando as projeções simbólicas daquilo que de fato representa uma realidade espiritual mais ampla. Ele destaca que muitas vezes os espíritos relatam estar em lugares escuros, ambientes pesados, e que isso está diretamente ligado ao seu estado emocional e moral. Camille Flammarion, por sua vez, com seu espírito científico e observador, reconheceu que a mente continua ativa após a morte, e que o espírito continua a criar ao seu redor aquilo que carrega dentro de si. Se há dor, medo, culpa ou revolta, o ambiente espiritual refletirá essas condições internas. Alfred Russel Wallace e William Crookes, cientistas de renome que investigaram fenômenos mediúnicos de maneira objetiva, também se depararam com manifestações de espíritos que pareciam presos em regiões intermediárias. Nem totalmente libertos, nem condenados eternamente, mas ainda presos às condições mentais e emocionais da vida terrena. O umbral, portanto, não é uma invenção de literatura espiritualista ou dramatização. É uma realidade espiritual observável, que pode ser compreendida tanto pela via mediúnica, quanto pela análise racional e científica da sobrevivência da alma após a morte. Esses relatos convergem num ponto essencial. O umbral
é uma consequência natural das leis espirituais. Não é punição, é aprendizado. É a colheita dos frutos que cada espírito semeou com seus pensamentos, atitudes e escolhas. O umbral como oportunidade de regeneração. É comum associar o umbral apenas a dor e sofrimento, mas é essencial compreender que mesmo em meio à escuridão, existe oportunidade de luz. O umbral pode ser visto, sob outro ângulo, como um hospital espiritual ou uma escola de almas em crise. Ele representa uma fase onde o espírito começa a tomar consciência de suas atitudes, das consequências de seus atos e do caminho que precisa trilhar para sair daquele estado. Leon Denis destaca que o sofrimento, no plano espiritual, não é castigo, mas impulso para a evolução. Ele compara o despertar do espírito à noite escura da alma, um momento doloroso, mas necessário para que a consciência se abra à luz. Muitos espíritos, depois de longos períodos em regiões umbralinas, relatam que ali iniciaram um processo de transformação, foram tocados pelo arrependimento, buscaram ajuda, oraram com sinceridade e assim foram gradualmente amparados por espíritos superiores. As equipes espirituais de resgate, frequentemente descritas em comunicações mediúnicas, atuam com amor e paciência. Elas não julgam, apenas aguardam o momento em que o espírito deseje verdadeiramente mudar. Portanto, o umbral não é um fim, é uma etapa. E mesmo essa etapa está sob a supervisão do amor divino, que nunca abandona nenhum de seus filhos. Como evitar o umbral? O que fazer ainda em vida? Diante de tudo isso, a pergunta inevitável é: como evitar sintonizar-se com o umbral? A resposta não está em dogmas, promessas ou rituais mágicos. Está na vida que levamos aqui e agora. Herculano Pires, ao comentar os fundamentos morais do Espiritismo, afirma que a alma se prepara para a vida espiritual através das atitudes diárias. Cada pensamento, cada escolha, cada gesto de bondade ou egoísmo vai moldando o nosso estado vibratório. Evitar o umbral, portanto, é uma construção cotidiana de harmonia interior. Aqui vão algumas orientações práticas. Cultivar bons pensamentos. Os pensamentos são forças criadoras. Pensar com amor, esperança e caridade eleva nossa frequência. Praticar o perdão. Guardar mágoa ou rancor envenena o espírito. Perdoar é libertar-se. Evitar vícios materiais e morais. Tudo o que escraviza o espírito, do álcool ao orgulho, cria laços com zonas inferiores. Servir ao próximo, ajudar, consolar, ouvir, doar-se. O serviço desinteressado é um passaporte vibratório para esferas superiores. Orar com sinceridade. A prece, quando feita com o coração, sintoniza nossa alma com forças superiores. Mesmo nos momentos de dor, a oração nos eleva. Refletir sobre a vida e a morte. Lembrar que a vida continua e que tudo o que fazemos tem consequências. É um poderoso antídoto contra o egoísmo e a superficialidade. Carlos Embaçaí comenta que o verdadeiro preparo para a vida espiritual não está em conhecer todas as teorias, mas em viver com simplicidade, humildade e amor. Evitar o umbral é, em resumo, evitar a sintonia com os estados que o alimentam: egoísmo, vaidade, ódio, apego. E isso está ao nosso alcance todos os dias. O umbral, como chamado ao despertar espiritual. Depois de tudo o que refletimos neste vídeo, podemos entender que o umbral não é um castigo, não é uma ficção e não é algo para causar medo. É uma realidade espiritual que nos convida à responsabilidade. É um reflexo do nosso interior, uma passagem necessária para muitos, que ali despertam, choram, compreendem e recomeçam. O umbral é, portanto, parte do processo de evolução da alma. Ele existe, sim, mas como consequência das vibrações que o espírito carrega consigo. É uma realidade objetiva, mas também uma metáfora viva do nosso mundo interior. A boa notícia é que não estamos condenados a ele. Podemos, a cada dia, trabalhar pela nossa elevação, com pensamentos nobres, com atitudes fraternas, com serenidade diante das dificuldades. A doutrina espírita nos ensina que Deus é amor e que ninguém está perdido. Mesmo os que passam pelo umbral são amparados, pouco a pouco, com paciência, até encontrarem o caminho. Se você sente medo ao pensar no pós-vida,
Transforme esse medo em ação. Comece com pequenos gestos. Busque a paz interior. Ore, perdoe, sirva, ame e, acima do tudo, confie na justiça e na misericórdia divinas. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like, pois isso nos ajuda a alcançar outras pessoas. Compartilhe com amigos e familiares, principalmente com aqueles que têm dúvidas ou receios sobre o mundo espiritual. Ative as notificações para ser avisado dos próximos vídeos e, se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal Alma em Evolução. E por favor, comente aqui embaixo o que você pensa sobre o umbral. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Que outros temas gostaria de ver aqui no canal? Sua participação é muito importante para nós. Que a luz da espiritualidade ilumine sempre o seu caminho. Muita paz, serenidade e coragem. E até o próximo vídeo.